Olá, meus queridos alunos. Hoje nós vamos a mais uma aula do nosso curso Bíblico Infantil. Eu sou a professora Ana e vamos ao tema Como posso ter certeza da minha salvação? Essa aula é destinada a alunos de 5 a 12 anos que fazem parte do curso Bíblico Infantil e você pode ser um deles também. Quais os objetivos que nós teremos nessa aula? Nós vamos entender que a salvação é certa, permanente, imediata, única e pela graça. Também saber que além da salvação, Jesus deu a vida eterna, perdão dos pecados, nos deu uma nova vida, filiação na família de Deus, o selo do Espírito Santo, entre outras coisas maravilhosas. Compreender que o Espírito Santo ele nos convence, ele habita em nós, ele fala conosco, ele nos guia, ele capacita o homem e ele também intercede por você junto ao Pai. Reconhecer que vale a pena pertencer a Jesus. Os assuntos que nós vamos abordar nessa aula é o que a Bíblia nos ensina sobre tudo isso, o que Jesus fez por mim e o que o Espírito Santo faz por mim. E eu começo te perguntando, você tem certeza da sua salvação? Pare e pense. Existe um cântico que ele tem uma letra muito interessante. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que Jesus me ama, meus passos guia, para o céu me leva. Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que se eu creio nele, Jesus me salva, meus passos guia, para o céu me leva. Jesus é o meu Salvador. Esse cântico você encontra nos cânticos da APEC e depois eu vou deixar um link para vocês aprenderem essa música que é bem legal. E quero te convidar a memorizar o versículo. Nosso versículo de hoje, ele está em João, capítulo 18, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João, capítulo 10, versículo 28. É para você memorizar esse versículo, internalizar que Jesus nos deu a vida eterna. E aí, pensando nisso, eu tenho algumas perguntas para você. Quem disse essas palavras? Quem você acha que disse essas palavras no versículo que nós acabamos de ler? O que é a vida eterna para você? Isso significa que você não passará pela morte? Se a vida eterna é você não morrer nunca, você acha que isso significa de fato que você nunca vai passar pela morte? Quem pode tirar você das mãos de Jesus? São perguntas para você refletir e responder para você mesmo. E entrando nos assuntos mesmo da nossa aula, eu começo com uma pergunta. O que a Bíblia ensina? E eu já tenho as respostas para você. Tenho 5 respostas para essa pergunta. A Bíblia ensina que a sua salvação está garantida. As Escrituras nos registram isso. Em 1 João, capítulo 5, versículo 12, diz que aquele que tem o Filho tem a vida. Todo crente, mesmo aqueles que recém se converteram, aqueles que acabaram de aceitar Jesus, podem se sentir seguros de que a vida eterna lhe pertence. Em 1 João 5,13 diz assim, essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Jesus prometeu a vida eterna, ele nunca falha. Essa é a bendita certeza que a gente tem. Então você lê aí que Jesus nunca falha em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Veja isso, leia na sua Bíblia, para que você tenha certeza que a sua salvação está garantida. Segunda resposta para essa pergunta. A sua salvação é permanente. A sua salvação é eterna. Por isso é que a Bíblia diz que, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Isso a gente encontra no livro de Hebreus,
5, versículo 9. A salvação é dada só por Deus e só Ele nos dá a salvação eterna. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Isso nos fala a palavra de Deus em 1 João capítulo 5, versículo 11. Guarde no seu coração e na sua mente o versículo de hoje. O versículo que nós lemos hoje, João capítulo 10, versículo 28. Porque esse versículo ele tem tudo a ver com essa certeza e ele é a garantia suprema da sua salvação. Resposta 3. A salvação é imediata. A salvação é um ato de Deus. É a obra mais sublime que o Criador realiza entre os homens. E ela se dá num instante. Nós podemos ver em Lucas, capítulo 19, versículo 9, que Jesus, ele declara: hoje veio salvação a essa casa, em relação à conversão de Zaqueu. Naquele instante, Zaqueu quis receber Jesus na sua casa. Ele abriu a porta da sua casa para Jesus e Jesus pôde entrar e declarar: hoje veio salvação a esta casa. Também em Lucas, no capítulo 23, verso 43, nós encontramos também uma outra salvação imediata, a salvação do ladrão na cruz, onde ele reconhece que Jesus Cristo não merecia passar por aquele sofrimento. E Jesus disse àquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha só como nós podemos ver que a salvação é imediata. Resposta 4. A sua salvação é única. Você não tem outro meio para ser salvo. A salvação, ela se dá uma única vez. E a Bíblia diz, lá em Atos 4, versículo 12, assim, que em nenhum outro há salvação. Somente em Jesus há salvação, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E sem Jesus Cristo, com certeza, a perdição é eterna. Então, entenda que você precisa receber Jesus. Você, não esperar pelo pai, pela mãe, pelo pastor, por ninguém. Porque individualmente cada um precisa reconhecer Jesus como seu Salvador e ser mais um salvo e morar eternamente com Cristo no céu. A salvação é pela graça. Olha só, Deus salvou você pela graça. A graça dele, não pelas suas obras. E o apóstolo Paulo, ele afirma algo muito interessante. Olha, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha o que ele afirma também. Não de obras, para que ninguém se glorie, porque a glória tem que ser somente para Deus. Isso a gente encontra no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. A sua salvação se deu pela graça. Entenda isso. Pela misericórdia de Deus. Ele criou o homem para adorá-lo. E veio o pecado. Mas ainda assim, ele deu o seu único filho para que o mundo fosse resgatado. Para que eu e você fôssemos resgatados. E pudéssemos ter acesso ao céu que ele criou para todos nós. Isso é impagável. O preço mais alto foi pago por Jesus na cruz e nós só temos que reconhecê-lo como nosso Salvador. Então eu te pergunto, ao tratar o assunto da salvação, é possível a Bíblia ser mais simples e mais clara? Gente, já está muito claro, já está muito simples. Com certeza, não precisa ser mais simples do que isso. É simplesmente você reconhecer Jesus como seu Salvador, recebê-lo no seu coração, que com certeza você será salvo e terá a vida eterna. E como isso? A gente vai entender o que Jesus fez por nós. O que Jesus fez por mim? O que Jesus fez por você? Vamos entrar nesse assunto agora. A Bíblia registra que Jesus está à direita do Pai e intercede por você.
Interceder é clamar, é pedir. Isso não é maravilhoso? Leia aí Romanos 8:34 para você ver o que Jesus fala, o que a palavra de Deus fala sobre isso. Faça essa leitura com muita atenção e você vai ver o que está escrito lá. Que Jesus está à direita do Pai, intercedendo por você, intercedendo por mim, por todos nós. Então vamos ver as ações de Jesus por nós. Primeira, Jesus nos deu salvação. Segunda, Jesus nos deu a vida eterna. Terceira, Ele fez de mim, de você, filhos de Deus. Quarto, Ele perdoou os nossos pecados. 5, Ele nos deu nova vida. 6, Ele nos selou com o Espírito Santo. Ele nos envolveu, Ele nos brindou com o Espírito Santo. 7, Ele nos libertou da condenação eterna, ou seja, Ele nos livrou do inferno. Olha quantas ações que Jesus Cristo fez por nós. E você só precisa de uma ação para que você tenha acesso a todas essas. É reconhecer e receber Jesus no seu coração. Leia cada referência bíblica dessa, de cada ação que Jesus fez. Pare esse vídeo e leia cada uma para que o Senhor fale através da sua palavra ao seu coração. Agora que já vimos as ações que Jesus fez por nós, vamos aprender agora o que o Espírito Santo fez por nós. Já vimos que Deus é o Criador, que Jesus é o que veio nos salvar do pecado, nos dar a vida eterna. E agora vamos ver o que o Espírito Santo faz por nós. O que ele faz por mim, o que ele faz por você. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Observe esse desenho. No topo do triângulo está o Pai, à direita o Filho, à esquerda o Espírito Santo. Esses três é Deus. Deus é esses três. E cada um, Pai, Filho e Espírito Santo, tem a sua atribuição. Nós vamos ver agora quais são as atribuições do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo, ele convence o homem. O Espírito Santo, ele habita, ele mora no coração do ser humano. Ele ensina o ser humano, ele fala ao coração, ao ouvido do ser humano. Ele guia os passos do homem. Ele intercede, ele clama, ele pede ao Pai pelo ser humano, pelo homem. E ele capacita o homem a fazer a obra de Deus. E nós vamos ver no próximo slide quais são as referências, essas ações do Espírito Santo pautadas dentro da palavra de Deus. Convencer o homem é o dever, é uma das funções do Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Leia lá em João, capítulo 16, o verso 12, e você vai saber, vai entender perfeitamente o que a palavra de Deus diz. O Espírito Santo também, ele habita, ele mora no coração do homem, no templo, no santuário, que é o corpo, que é o nosso corpo, que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Leia Efésios 2:22 e 1 Coríntios 3:16, que você vai compreender dentro da palavra de Deus cada um desses pontos que enfatizam o habitar do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo também ensina as verdades sobre Deus. Em João capítulo 14, 26, ele diz que o Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos instrui. Olha que responsabilidade do Espírito Santo nos instruir sobre as verdades, sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Leia João 14, 26. O Espírito Santo também fala ao nosso coração. Ele nos fala se a gente está
andando no caminho certo, se as nossas atitudes estão corretas, ou se não, onde nós precisamos mudar. Ele fala conosco. A Bíblia prova isso em João capítulo 16, verso 13. Leia. Todas as referências que eu tenho passado aqui para vocês, pause esse vídeo e leia na palavra de Deus. O Espírito Santo também guia os nossos passos. Ele nos guia o caminho que nós devemos ir. Ele nos guia a direção que devemos tomar. Ele nos guia a forma certa, o momento certo que nós temos que agir. Romanos 8,14 nos evidencia isto. Ele também tem a função de interceder, de clamar a Deus pelo ser humano, por nós. A Bíblia diz que as palavras, às vezes, do ser humano, do homem, não são tão coerentes para que cheguem a Deus. Então o Espírito Santo ele vem com essa função de chegar, fazer a nossa oração chegar ao Pai. Ele intercede por nós junto a Deus. Isso nós vemos no livro de Romanos, capítulo 8, versos 16 e 34. Que coisa maravilhosa saber que temos alguém que interceda por nós junto ao Pai. Intercede por nós para perdoar nossos pecados. Intercede por nós para nos orientar melhor. Ele intercede a Deus pela nossa cura. Intercede a Deus pela nossa vitória, para a resolução de algum problema. Que às vezes as nossas palavras não são tão capazes de tocar ao coração de Deus. E o Espírito Santo, ele faz essa conexão de interceder a Deus por nós. E ele também capacita cada um de nós para trabalhar na obra de Deus. Cada um tem a sua função, cada um recebe um dom, tem o seu valor, tem o seu talento. E o Espírito Santo ele capacita para que nós façamos, para que a gente entregue o nosso melhor para Deus. Isso não é incrível? Esses são os deveres, as atribuições que o Espírito Santo tem para conosco. E nós, como vamos retribuir isso? A gente só precisa ser obediente. Quando a gente recebe Jesus no nosso coração, o Espírito Santo nos convence de que a melhor coisa que a gente fazer é ter Jesus. A partir desse momento, nós recebemos Jesus e ele habita no nosso coração através do Espírito Santo. E ele nos ensina o caminho que deve andar, ele nos ensina como devemos falar, ele nos guia onde devemos ir, ele intercede a Deus por nós e ele nos capacita para fazer o melhor para Deus. E eu encerro essa aula com um versículo de Efésios 5, 18. Enchei-vos do Espírito. Abram espaço para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo cele você. Permita que o Espírito Santo te envolva, te guie, que ele fale ao seu coração, que ele habite em você. Dê lugar ao Espírito Santo para que você seja a luz onde você passar, para que as pessoas vejam a diferença em você. Quando você é cheio do Espírito Santo, o mundo vê luz, o mundo vê alguém diferente. Você faz a diferença onde você está. E é isso que o Espírito Santo faz conosco e é isso que Deus espera de nós. Você na escola precisa fazer diferença. Você na rua precisa fazer diferença. As pessoas precisam ver que ali vai um servo de Deus. Alguém que é cheio do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, que você seja cheio do Espírito Santo. Leia todos os textos que foram citados aqui e que Deus te abençoe. E eu passo agora para vocês uma sequência de leituras diária para vocês fazerem ao longo da semana e sempre pensando que o Espírito Santo ele vai te convencer sobre tudo que você lê, sobre as suas ações, sobre as suas falas. O Espírito Santo ele te convence, ele te guia, ele te orienta a ser melhor. Abra o seu coração e dê espaço para que Jesus more na sua vida e que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, no seu corpo, no templo do Espírito Santo, que é você. Amém? Que Deus te abençoe.
Um grande beijo da tia Ana e até a próxima aula.